Então, a nossa gravação está iniciada. Tá? Todas as aulas eu vou gravar, deixar disponível para vocês. Né? Eu só fiquei sabendo realmente, sabendo a gente já sabia, né? Assim, tinha um sentimento, mas oficialmente só ficou certo mesmo, ficou comunicado que seria virtualizada quando eu cheguei aqui no campus hoje. Tá? Então, hoje eu estou fazendo aqui do campus, a partir do outro dia eu vou fazer de casa mesmo, e nossas aulas então vão ser virtualizadas até o final. Né? No momento nós não temos ainda a disciplina aberta no Canvas, mas vai ser, tá? Vocês vão ser todos colocados lá aberta lá. Então lá pelo Canvas a gente vai poder interagir melhor. Né? Assim que a disciplina for aberta, eu vou publicar tudo lá, colocar mais informações, colocar material disponível para vocês. Eu já havia disponibilizado alguns slides pelo Liceu, não sei se alguém chegou a pegar, mas hoje eu tirei, tá? Porque eu estava revendo os slides e uns probleminhas, nem um erro de conteúdo não, mas um slide com português errado, preferi trocar a ordem de alguma coisa também. Então eu tirei, mas eu vou recolocar no Liceu nesse final de semana mesmo. Então vou sempre disponibilizar todos os slides para vocês. Vou disponibilizando aos poucos, que eu vou aproveitando antes, e vou sempre, umas 2 semanas antes de ver cada conteúdo, eu vou estar conferindo, se aparecer alguma novidade, para colocar coisa nova. Então, eu vou disponibilizando o material no decorrer do curso. Bom, vamos falar um pouquinho da disciplina. Essa aqui é o que a gente vai ver na disciplina, é o nosso plano de ensino. Então, arquitetura e organização de computadores. Né? Faz parte, a gente ver aqui o quê? Histórico da computação. Rapidinho, tá? Dar conversada rapidinho sobre o histórico dos computadores. Sistemas numéricos, acho que hoje mesmo a gente começa a ver sistemas numéricos, né? Falar em como é uma aritmética computacional, falar de aritmética binária, né? Como funciona cálculos em ponto fixo, cálculo de ponto flutuante, né? Então números inteiros, números reais. Né? Vou falar sobre os principais componentes do computador: memória, unidade central de processamento, dispositivo de entrada e saída, barramento de dados, de endereço, tudo isso, barramento, comunicações, interface e periféricos, ou seja, tudo que compõe o computador e como eles se interligam, como é a comunicação entre eles. Né? Falar de processadores, de multiprocessadores, multicomputadores, comentar sobre linguagem de montagem, modo de endereçamento, acesso à memória, conjunto de instruções, ou seja, a gente vai ver aqui como funciona um computador, né? Que é a nossa principal ferramenta de trabalho. Tá? Essa parte de competência e habilidade, eu vou pular isso aqui, né? Depois cada um pode ler se quiser, mas falando bem rapidamente, conhecer como a informação representada no computador, né? Com mais importância, como a informação numérica é representada. Eu vou comentar por que a importância disso, o que acontece quando a gente manda informação via rede sem tomar cuidado, né? Compreender o sistema de numeração, como é o funcionamento da memória, dos dispositivos de armazenamento, né? Entender principalmente como é a organização interna dos computadores digitais, né? Saber como funciona efetivamente o computador, né? Efetuar operações de base do sistema de numeração, por aí vai. Né? A gente vai estudar nossas 4 unidades. Né? A primeira unidade, evolução histórica do computador, né? Que é como um computador ele é organizado e estruturado. Né? Fazer uma breve história dos computadores e começar a ver o que são arquiteturas de computadores. Né? O que as diferencia e por que nós temos arquiteturas diferentes. Né? Depois, falar um pouco sobre informação e representação. Então, sistemas de numeração, né? Sistema decimal binário, octadecimal, hexadecimal, e ver como funciona a aritmética binária. Aprender lá como os computadores fazem contas. Né? Depois nós vamos ver os componentes do computador, começando pelo modelo de Von Neumann, a arquitetura proposta por Von Neumann. É um modelo muito antigo, mas a maioria dos computadores ainda a seguem, ela foi muito bem feita. Né? Ver como são os barramentos de um sistema e um sistema de computação como um todo. Né? E sobre execução de programas, geração de programas executáveis, interpretação e linguagem montadora. Tá? O nosso primeiro trabalho vai se focar, inclusive, nesses tópicos aqui.
A gente vai conversar sobre os trabalhos mais para frente. Tá. Bibliografia nossa aqui, né? A principal delas é Elixir, né? Ela tem disponível, está na, não me lembro se é na biblioteca Virtual Pearson, na minha biblioteca, né? Se alguém quiser consultar o livro, está o livro do NSC aqui. Nós temos alguns outros, Stalin, que também é um bom livro, tá? Também está disponível para vocês. Então, principalmente esses dois, NSC e Stalin, são bons livros. Antes de entrar propriamente na disciplina Arquitetura de Computadores, ela já foi para frente aqui, falar um pouquinho, né, da experiência profissional. Né? Me formei em 1991, tá? Sou engenheiro de computação. É uma das primeiras turmas, na verdade, foi a terceira turma formada no Brasil. A primeira turma foi formada em 1989, depois em 1990, me formei em 1991, tá? Pelo Instituto Militar de Engenharia. Depois que me formado, tive a oportunidade de trabalhar no Centro Tecnológico do Exército, uma organização que faz pesquisas tanto a nível de hardware quanto a nível de software, tá? Desenvolvimento de vários equipamentos. Então foi uma experiência bastante enriquecedora, né? Lá eu trabalhei auxiliando, né, obviamente, na parte de projetos, mas também, né, ficava lá sempre responsável pela rede de computadores, pela infraestrutura, a parte de suporte, né? Então minha formação toda, já em 32 anos aí, trabalhando principalmente na área de redes, na área de comunicações, na área de infraestrutura, instalação de servidores, suporte de forma geral. Tá? Então, se puder ajudar, alguém quiser tiver qualquer dúvida, quiser fazer qualquer pergunta com relação a isso aí, mesmo que não seja assunto específico da aula, pode ficar à vontade para perguntar. Então, a gente pode agora iniciar, né? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de a gente começar a ver o conteúdo? Colocar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Vamos combinar uma outra coisa também, tá? Eu vou gravar todas as aulas, vou disponibilizá-las para vocês tanto no YouTube quanto no OneDrive, tá, da instituição. E assim que as aulas estiverem montadas no Canvas, eu coloco todos os links para vocês lá. Tá? Na verdade, para o YouTube, vou montar uma playlist, eu tento acesso à playlist, vai ter acesso a tudo. E eu vou botar lá o link também de uma pasta compartilhada onde vai estar no OneDrive. Cada um vai poder acessar da maneira que achar melhor. Tá? Se quiser fazer o download das aulas, faz com facilidade no OneDrive. Se quiser assistir, acho que o YouTube é melhor, mais fácil para assistir. Outra coisa, qualquer dúvida que tenha, tá? Não precisa ficar esperando, né? Eu estou com o chat aberto aqui, mas eu de vez em quando olho para o chat, mas não dá para dar aula e olhar para o chat ao mesmo tempo, tudo é meio que enrolado, estou com duas telas abertas aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pode abrir o microfone, tá? Pode falar, não tem nenhum tipo de problema, vamos interagindo aí, ok? Então, vamos aqui, começando aí, então, a nossa disciplina é Arquitetura e Organização de Computadores, tá? Arquitetura e organização são coisas diferentes, nós vamos definir isso aqui daqui a pouquinho, tá? E a nossa disciplina é focada nisso, entender como é arquitetura e como se organiza um computador. Então, introdução, tá? Na primeira parte da disciplina. Então, falar sobre arquitetura e organização, que é justamente o título da nossa disciplina, né? O que a gente entende por arquitetura de computadores? Uma arquitetura são os atributos de um sistema visíveis a um programador. Então, quando a gente fala de arquitetura, a gente basicamente está falando daquilo que vai impactar um programador ou um desenvolvedor de um hardware para um determinado equipamento. Tá? Ele vai ter o conhecimento da arquitetura. O usuário em si, ele vai interagir com o software que foi desenvolvido por alguém. A arquitetura dos computadores, obviamente, vai impactar no funcionamento, mas o usuário não precisa ter o conhecimento da arquitetura. Um programador não. O programador ele tem que ter um conhecimento nem que mínimo de uma arquitetura, né? Porque a arquitetura ela vai ter atributos, né, que impactam diretamente sobre a lógica de um programa. Então, por exemplo, qual é a faixa de validade dos valores inteiros, né? Uma arquitetura de 16 bits tem uma faixa, uma arquitetura de 32 bits tem outra faixa, uma arquitetura de 64 bits tem outra faixa. Tá?
Então, esse é um assunto que é importante para o programador, ele precisa saber, está ligado à arquitetura. Ainda ligado à arquitetura, nós temos o que nós chamamos de ISA, né, que é Instruction Set Architecture, né, arquitetura do conjunto de instruções, que diz respeito a quais são as instruções que existem numa máquina. Né? Então, essa arquitetura, ela define qual o formato de cada uma das instruções, quais são os códigos de operação da instrução, que a gente vai chamar de opcode, nós vamos estudar aqui alguns exemplos. Tá? Ela vai definir quais são e quantos são os registradores de uma máquina, tá? Como acessar a memória de dados e instruções de uma máquina, tá? Vai definir o efeito da instrução executada nos registradores na memória, então cada instrução, como ela afeta a memória, como ela afeta os registradores, né? Define um algoritmo para controle e execução das instruções, né? Isso aqui é algo muito específico de uma máquina, que alguém pode perguntar assim, para fazer um sistema eu preciso conhecer isso? Né? Aqui em cima precisa, para fazer um bom sistema. Aqui embaixo é conveniente, porque isso aqui pode ter impacto no desempenho. Né? Se você é um projetista, você projeta um sistema, você monta um sistema e você tem conhecimento de arquitetura, você tem condições de dizer qual é o melhor sistema para executar, qual a melhor máquina, qual a melhor arquitetura para executar o seu sistema. Você não é um simples programador que entrega um programa e sai testando em qualquer máquina, aprendendo aquela que aguenta. Tá? Se você tem um conhecimento de arquitetura, você pode dizer, não, é melhor uma máquina RISC, é melhor uma máquina CISC, eu preciso de tanto de memória, eu preciso de tanto de disco. Você consegue, tendo um conhecimento, ser um profissional mais qualificado, tá? E conhecer melhor o seu trabalho. Né? Agora, se você vai trabalhar realmente numa área de engenharia, aí é fundamental esse conhecimento. Né? Então, aqui a gente está falando de arquitetura. Né? O que seria organização? A organização está mais ligada às unidades operacionais e suas interconexões que percebam as especificações de arquitetura. Né? Então, a arquitetura diz, vamos falar assim basicamente, a arquitetura diz como uma máquina é montada, o que tem nessa máquina. Né? E a organização é como isso é organizado, como isso é interligado, como isso funciona, qual o impacto de cada parte nas demais. Tá? Então, são assuntos que estão intrinsecamente ligados, tá? Embora não sejam exatamente a mesma coisa. A gente vai destrinchar mais cada um desses aspectos aqui. Então, exemplos de atributos de arquitetura. Conjunto de instruções. Quais são as instruções que existem numa determinada máquina? Né? O que essa máquina é capaz de executar? Qual a quantidade de bits que é usada para representar o tipo de dados? Numérico, caractere? Né? Como são os mecanismos de entrada e saída da máquina? Como é a técnica de endereçamento de memória? Um projetista que conhece isso aqui faz sistemas melhores. E atributos de organização de computadores, quais são eles? Né? Eles incluem os detalhes do hardware que são transparentes ao programador, né? Como sinais de controle. Né? Como uma memória é sinalizada, como ela faz para armazenar ou para fornecer informações, quanto tempo leva, como ela avisa que está pronta. Tá? Isso tudo é aspecto da organização de computadores. Uma pessoa, um projetista de sistema, ele não precisa ter um conhecimento profundo disso aqui. Mas um profissional de computação, um engenheiro de computação, um cientista da computação, precisa saber isso aqui. Né? Como é a interface entre os computadores e os periféricos? Né? Isso aqui pode, embora não seja necessário, né, a não ser uma pessoa que vai projetar um hardware específico ter conhecimento disso, isso aqui ajuda a entender qual é o melhor tipo de periférico que eu tenho para a minha situação. Né? Eu preciso colocar um sistema em funcionamento. Se eu conheço o funcionamento dos periféricos, eu tenho mais condições de especificar. Tá? Da importância de conhecer isso. Qual é a tecnologia de memória utilizada? Acho que todo mundo sabe que DDR4 é melhor que DDR3, né? Por quê? É a pergunta, né? Por quê que a DDR4 é melhor que a DDR3? O que é que ela traz de diferente? Para alguns sistemas, será que vale a pena? Né? Será que é tão fundamental? Né? Eu posso ter sistemas que eu não preciso de uma tecnologia de memória tão boa, porque apesar dela ser maravilhosa para jogos, para aquele sistema não vai fazer tanta diferença. Né? Por outro lado, eu tenho sistemas que seria um ponto fundamental. Né? Então, conhecer como um computador é organizado vai nos permitir especificar melhor os sistemas com os quais nós vamos trabalhar. Né? Então, é um conhecimento necessário para um profissional da área.
Então, basicamente aqui, é uma questão de projeto de arquitetura, se determinada instrução estará presente no computador, né? Então, aquele computador ele tem uma instrução que faz uma multiplicação de vetores. Isso é um aspecto da arquitetura do computador, né? Agora, como a instrução será implementada no computador? É uma questão de organização do computador, né? Então, quando a gente arquiteta o computador, nós dizemos tudo aquilo que vai ter no computador. A parte de organização vai fazer o que foi projetar a arquitetura funcionar, né? Muitos fabricantes oferecem uma família de modelos de computador, né? Todos com a mesma arquitetura, mas com diferenças na organização. Você já deve ter visto isso, quem vai comprar um computador, você entra num site, no fabricante, você vê um determinado modelo, o modelo tem um nome, é uma família de máquinas, a princípio todas da mesma arquitetura, mas internamente eles têm organizações diferentes. Às vezes usam equipamentos diferentes, usam componentes eletrônicos diferentes. Não. E, novamente, uma pessoa que conhece de organização tem condições de escolher aquele que é mais adequado, para saber se vale a pena pagar realmente a mais ou não. Então, uma arquitetura em particular pode durar muitos anos e abranger diversos modelos diferentes, né? Com sua organização variando conforme a mudança da tecnologia. Tem um modelo antigo, né, o IBM 370, que era dos anos 1970, ele atravessou décadas, tá, o sistema 370, décadas. Foi uma arquitetura pensada na IBM para máquinas de grande porte e que a tecnologia foi evoluindo durante as décadas, é claro, né? A eletrônica evolui muito de uma década para outra. Então, a organização da máquina é mudando, internamente a máquina é mudando, mas a parte arquitetônica da máquina, funcionamento, o que ela oferecia para que os softwares pudessem ser executados, perdurou durante décadas. Então, é isso mais ou menos aí, essa diferença entre arquitetura e organização. Tá? Estão intrinsecamente interligados, é claro. Tá? Nós vamos estudar isso aí durante esse semestre. Falar um pouquinho sobre desempenho, né? Já que em arquitetura a gente está normalmente querendo efetivamente buscar arquiteturas que tragam maior desempenho, né? É por isso que as arquiteturas variam, é por isso que as organizações variam. A gente está sempre criando coisa nova, sempre buscando um desempenho cada vez maior. Então, a tecnologia experimentou um enorme progresso no decorrer dos últimos 70 anos, né? A computação começou mais ou menos em 1945, né? E esses últimos 70 anos, no qual a gente está vivendo a era da computação, mudou muito, tá? As coisas mudaram muito, né? Hoje, a gente consegue comprar a baixo custo um telefone celular, né, com um desempenho superior ao computador mais rápido do mundo, comprado em 1990, por milhões de dólares. Rosane está perguntando, né, se perdeu muita coisa. Por enquanto, eu só defini o que é arquitetura e o que é organização. Tá? Essa definição aí depois você pode pegar, a aula vai ficar gravada, você pode pegar depois, no comecinho. Tá? A parte mesmo a gente ainda vai começar. Essa é mais uma parte introdutória, mais uma conversa por enquanto. Bom, então, né, em 1990, se comprava, né, um excelente computador, se pagava milhões de dólares no computador. Hoje, um celular bastante simples tem um desempenho muito superior àquele computador. Ah, tá, Rafael. Ah, tá, beleza, Rafael. Depois me manda uma mensagem por questão de chamada, tá? Porque eu vou puxar a chamada do próprio sistema e vai aparecer como Rosane, né? Só me manda um e-mail só para tu não ficar com falta. Bom, estou continuando aqui. Tá? Então, a tecnologia evolui muito, né? A questão de desempenho evolui muito rápido. A gente vai ver um slide mostrando essa questão de desempenho, é o próximo slide, tá? A gente vai ver como a coisa evolui. Tá? A gente vai até ser um ponto que eu vou tocar mais na frente, mas o primeiro PC, o IBM PC, ele foi vendido em 1984. Tá? Essa época, em 1984, a máquina IBM PC-DS custava em torno de 1.500 a 2.000 dólares, tá? Valores que eu tenho de época, mais ou menos assim, de cabeça.
tá? Quando o dólar ainda valia menos, então hoje seria ainda mais caro que isso. Tá? Então, está falando em máquina aí de 5 a 7.500 reais. Tá? E hoje em dia, se você for na farmácia comprar um teste de gravidez, o chip que processa o teste de gravidez, ele tem um poder de processamento maior que desse PC. Vocês terem noção do que a gente fala de processamento. Né? E não tem como comparar, né? Ninguém compra um teste de gravidez com $1.000. Né? Então, hoje a gente pode comprar a baixo custo equipamentos que são bem mais baratos. Essa melhoria rápida, tá? Vem tanto do avanço da tecnologia usada para montar, né, quanto na inovação do projeto de computadores. Então, nós temos uma eletrônica cada vez mais rápida e, por outro lado, temos projetos cada vez melhores também. Cada um desses leva um desempenho maior, juntando os dois, maior ainda. Né? Graças à tecnologia de circuitos integrados, surge, no final da década de 1970, o tal do microprocessador. Tá? Até essa década, a parte central de um computador que fazia todo o processamento eram várias placas com vários circuitos integrados, interligados, tá? Tudo em pastilhas diferentes, às vezes até expandindo por placas diferentes, o que acarreta um custo de comunicação e isso impacta no desempenho. Hoje em dia, como está tudo dentro de um único chip, que é o microprocessador, nós temos um grande ganho na parte de evolução dos sinais e com isso a gente consegue um desempenho bem maior. Tá? Além disso, duas mudanças significativas no mercado facilitou o sucesso comercial de uma nova arquitetura. Primeiro, eliminação virtual da linguagem de programação em Assembly. A gente vai conversar aqui sobre a linguagem Assembly. Tá? Assembly é aquilo que a máquina efetivamente entende. Tá? O computador só entende Assembly. No final, é isso. Tá? Mas é muito difícil programar em Assembly. A tecnologia nos permitiu a criação de novas linguagens, como linguagem C, Java, Python, tá? Geração de novos códigos. Isso facilita muito. Tá? E a criação dos sistemas operacionais padronizados, tá? Que são independentes de fornecedor. Né? Por exemplo, sistemas derivados do Unix são praticamente todos compatíveis entre si. Tá? Isso reduz o risco do surgimento, por exemplo, de uma nova arquitetura. Então, hoje em dia, a arquitetura de um programa, quando a gente vai escrever um programa, a arquitetura que a gente se baseia, na verdade, é a arquitetura de um sistema operacional. Agora, a arquitetura do sistema operacional também está ligada à arquitetura de uma máquina. Tá? Então, isso aí tudo traz facilidade e nos ajuda traz uma maior produtividade. Isso aqui é um crescimento do desempenho do processador desde o fim da década de 1970. Tá? Usando como padrão de desempenho aqui um computador da Kerovax 11/780. A gente vai dizer que esse computador ele tinha capacidade de processamento 1. Tá? Aqui está a nossa escala. Repare que a nossa escala aqui é logarítmica. Ó. Esse aqui é 10 vezes mais rápido. Esse aqui é 10 vezes mais rápido que esse aqui. Então, ele é 100 vezes mais rápido que o VAX. Esse aqui é 1.000 vezes mais rápido que o VAX, 10.000 vezes mais rápido que o VAX, 100.000 vezes mais rápido que o VAX. Porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui com uma curvinha, quase uma reta, né? Se fosse aqui uma escala linear, seria uma coisa, né? Assim, ó. Seria uma escala que sobe, sobe, sobe direto. Então, nós temos aqui, até mais ou menos 1986, um crescimento de 25% ao ano em desempenho. Né? De 86 a 2002, um crescimento de 52% ao ano em desempenho. Aqui um crescimento vertiginoso, aqui a tecnologia evoluiu muito rápido. Aqui a gente começou a enfrentar um problema de limite de tecnologia. Tá? A partir ali do ano de 2003, mais ou menos, até 2011, o crescimento cai para 23% ao ano. Depois cai para 12% ao ano, depois cai para 13,5% ao ano. Isso aqui é porque a gente chega ao limite físico do hardware. A gente não consegue. A gente está falando em máquina de 5 MHz, máquina de 150 MHz, máquina de 1.3 GHz, 2.9 GHz, 4 GHz, 4.5 GHz. Cada hertz é um ciclo de máquina. Você pode até fazer uma associação assim que não é formal, não é válida, está mais para entendimento. A gente poderia falar o seguinte, que
uma instrução, ele executa em 1 Hz. Se eu vou dependendo da máquina, uma instrução, ele executa em 5 Hz. Isso aqui seria o número de quantas, um valor direto de quantas instruções eu consigo executar por unidade de tempo. Né? Ou de quantos chaveamentos o meu hardware é capaz de fazer unidade de tempo. A gente chega no limite, porque o transistor ele tem um limite de chaveamento. Eu não consigo fisicamente fazer ele trabalhar mais rápido. Né? Então a gente chega num ponto onde eu não tenho mais como evoluir na eletrônica. Eu não tenho mais como fazer essa eletrônica me fornecer mais. Então eu tenho que trabalhar o quê? Com a inteligência. Fisicamente eu não consigo extrair mais, mas em termos de arquitetura, melhorando a arquitetura, eu consigo ainda puxar desempenhos maiores. Tá ok, gente? Qualquer coisa vai falando aí. Bom, impacto da taxa de crescimento. Melhorou consideravelmente a capacidade disponível dos usuários do computador. Né? Obviamente, né, eu volto aqui, ó. Aqui, em 2010, em 2009 mais ou menos, nós tínhamos um poder de processamento 100 mil vezes maior do que em 1978. Isso não é pouca coisa, tá? 100 mil é um número considerável. Né? A melhoria drástica em custo de desempenho levou a novas classes de computadores. Né? Então, nós temos aqui computadores pessoais e workstation. Né? Workstation são estações de trabalho, elas têm uma arquitetura parecida com a de computador pessoal, mas uma organização um pouco diferente, que concede a elas uma capacidade de processamento ainda maior. Tá? Isso aí emergiram com a disponibilidade do microprocessador. Então, agora eu tenho um chip, que é o coração de um computador, ou melhor dizendo, o cérebro de um computador. Está tudo dentro de um único chip, eu consigo construir máquinas melhores. Surgimento também de smartphone, tablet, né? Que muitas pessoas estão utilizando como plataforma primária de computação no lugar de PCs. Né? Muita gente que usava computador só para acesso à internet não usa mais computador. Né? Agora usa telefone, usa tablet, coisas que vale. O próprio tablet agora, né? O tamanho que o telefone tem, já está caindo de desuso. Dispositivos clientes estão usando a internet cada vez mais para acessar grupos de servidores que estão sendo projetados como se fosse um único e gigantesco computador. Né? Então, eu consigo criar grupos de servidores, criar máquinas com excelente poder de processamento e acessá-las com máquinas mais simples. Isso aqui facilita também a vida dos usuários. Né? Melhoria contínua da fabricação de supercomputadores levou a uma dominância de computadores baseados em microprocessadores. Hoje em dia, praticamente tudo é baseado em microprocessador. Tá? Tirando uma coisa, outra muito específica, né? Não vamos colocar um microprocessador dentro de um micro-ondas, que ele é um dispositivo muito caro, tá? Para botar um eletrodoméstico. Mas a gente usa dentro dele um microcontrolador, que é o irmão mais simples do microprocessador. Né? Ainda assim, é tudo dentro de um único chip. Então, o barateamento leva a uma inteligência maior. Né? Então, os mini computadores foram substituídos por servidores montados em microcomputadores. Né? Vamos prestar atenção aqui, gente, no seguinte, ó. Então, a tendência comercial de falar assim, vendendo mini computadores, como se mini computadores fosse algo menor que um microcomputador. Chamar o microcomputador de computador. Em qualquer lugar, em qualquer escala, tá? Mini é maior que micro. Né? Mini é maior que micro é menor que mini. Mini computador é maior que microcomputador. Os mini computadores eram máquinas que hoje em dia praticamente não existem mais, eram máquinas que ocupavam uma sala inteira. Eram bastidores, um único computador, muito maior que um microcomputador, né? E eles foram substituídos por servidores montados com microprocessadores. Tá? E os microcomputadores com microprocessadores vieram substituir esses mini computadores. Mainframes, que são máquinas maiores que mini computadores, olhando para os dois, olhando para a cara, assim, para o gabinete dois, dá a impressão de serem a mesma coisa, mas o mainframe ele tem uma capacidade de processamento maior. Tá? Foram praticamente substituídos por uma pequena quantidade de microprocessadores encapsulados.
supercomputadores de ponta estão sendo montados com grupos de microprocessadores. Tá? Então, hoje em dia, a gente está vivendo a era, já há um bom tempo, de microprocessadores, né? Um chip com uma capacidade de processamento já embarcada de fábrica. Impacto sobre o desenvolvimento de software. Melhoria de 50 mil vezes no desempenho permitiu aos programadores da atualidade trocar o desempenho pela produtividade. O programador do passado ele tinha muito foco em desempenho, porque falando para sistemas comerciais, né? Para jogos continua o foco em desempenho, obviamente, né? Para alguns jogos, né? Para alguns tipos de jogos e algumas programações científicas também. Tá? Mas de forma geral, para sistemas de informação, tá? 50 mil vezes não é pouco. Então a gente tem que os sistemas rodam, tá? Não importa a velocidade da máquina, eles rodam rápido de qualquer maneira. Então o programador hoje, da atualidade, ele se coloca numa posição bastante confortável e ele pode trocar desempenho por produtividade. Ele pode utilizar ferramentas que gerem código para ele, que são códigos que podem até não ser tão otimizados o código, mas o código é gerado de uma forma muito mais rápida. Tá? Assim como linguagem de Java e Python, que elas são de grande produtividade. Né? Elas não têm o desempenho, por exemplo, no C, no C++. Tá? Não dá. Tá? Tem gente que gosta de tentar discutir isso, mas vamos lá. Botou na medição, botou no benchmark, botou no pau para testar, não tem nunca o mesmo desempenho. Então, tá? Mas não interessa, porque no final das contas, qual é a diferença entre você dar um comando e ele responder em 0,8 ou responder em 0,6 segundos? Para o ser humano não faz diferença. Então a gente pode trabalhar com mais conforto, mesmo que o desempenho seja um pouco pior. Então nós temos frameworks de programação que trazem uma série de ferramentas e funções já prontas, né, que facilitam muito a parte do desenvolvimento de software. Mudança na implementação de software, tá? Uma nova tecnologia conhecida como software como serviço, né? Software as a Service, SaaS. Tá? Você coloca na internet um software e você utiliza esse software via rede, né? Substituindo os softwares que são comprados em mídia, você usa via a própria internet, né? Google Docs, por exemplo, é um exemplo. Natureza das aplicações também, tá? Fala, som, imagem, vídeo, tornam-se cada vez mais importantes, né? Hoje a gente tem equipamentos como o Google Translate, por exemplo. Tá? O Google Translate é um aplicativo de celular, mas você pode comprar equipamento que traz ele melhor implementado, que você viaja para o exterior, tá? E você tem a capacidade de conversar com uma pessoa. Tá? Você vai lá, por exemplo, para a França, você não sabe falar francês. Tá? Aí você bota esse aplicativo no modo português-francês. Você fala com o celular escuta o que você falou em português e ele reproduz o áudio em francês. A outra pessoa do outro lado responde em francês, ele detecta que está falando francês, traduz o áudio para o português e reproduz para você em português. Então, essa é uma facilidade monstruosa. Né? Permite também apontar o telefone celular para um texto, enviar a imagem para a internet, sem fio para um servidor que reconhece o texto e traduz para o seu idioma. Tá? Isso aconteceu comigo. Tá? Eu estava no exterior, numa cidade histórica, na verdade, na Itália, e tinha uma placa lá que aquela placa contava a história que aconteceu no local. E, obviamente, né, tinha em inglês e tinha em italiano. Só que tinham vandalizado a versão em inglês, só tinha a versão em italiano, tá? Assim, foi instantâneo. Eu bati uma foto mandei pro Google Lens, tá? Foi instantâneo, mandou para a internet, na mesma hora voltou a foto da placa, só que em vez de estar escrito em italiano, está escrito em português. Daí pude ver o histórico rápido, tá? Então, são fatores, tá? Isso aqui é um exemplo de software as a service, né? Que são softwares que estão colocados como serviço na internet, mas que só é possível por causa do grande desempenho que a gente consegue atualmente. Né? São servidores que estão atendendo a várias pessoas ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, aqui eu já dei uma antecipada com vocês, né? Por volta de 2004, a indústria de tecnologia se aproxima do limite físico de densidade dos transistores, limitando a escala de desempenho. Né? Vou explicar para vocês o que acontece. O microprocessador é quase que microscópio. Vamos imaginar que ele seja desse tamanho aqui. Ó. O microprocessador trabalha por ciclos.
Tá? Então, quando ele recebe um sinal, ele começa a fazer um determinado trabalho. Quando o microprocessador ele inicia um ciclo, ele só pode iniciar outro ciclo quando esse primeiro ciclo terminou. Tá? Você imagina o ciclo, por exemplo, como somar dois números. Você manda ele somar dois números. Para somar dois números, ele está disparando uma série de sinais aqui dentro. Tá? Esses sinais, o ciclo só termina quando já estiver tudo estabilizado. Então, muita coisa começa a acontecer, ele começa a trabalhar e ele para. Tá? Então, ele sinalizou um ciclo. Existe um microprocessador feito com semicondutores. Semicondutores, a informação não trafega aqui dentro na velocidade da luz, ela trafega um pouco mais lento. Tá? Então, a informação que sai de uma extremidade de um processador, tá? O ciclo de um processador ele tem que garantir que fisicamente esse sinal é capaz de atravessar o processador, chegar do outro lado e estar tudo estabilizado. Tá? Então, nós temos um limite físico aqui, que é o limite da propagação de sinal dentro do processador. Quando nós trabalhamos em 4 GHz, por exemplo, em 5 GHz, nós estamos dentro desse limite. Tá? Alguém já deve ter visto, né, que fala assim, microprocessador de 2 nanômetros, 5 nanômetros, 3 nanômetros. Tá? O que é isso? É o tamanho dos componentes que estão dentro dele. Quanto menor os componentes, o que acontece? O microprocessador, componentes pequenos, ele tem um tamanho menor. O microprocessador, componentes maiores, ele tem um tamanho maior. Qual é o impacto disso no desempenho? O sinal leva menos tempo para atravessar um microprocessador de menor escala do que para atravessar um processador de menor escala. Então, a gente pode falar que um microprocessador de menor escala ele consegue um ciclo menor. Tá? Então, beleza. Então, qual é um dos segredos da indústria de microprocessadores para ganhar desempenho? Diminuir o tamanho do microprocessador. Tamanho mesmo. Metros. Por que a gente não vai sempre diminuindo? A gente consegue fazer transistores cada vez menores? Consigo, tá? A gente consegue evoluir a eletrônica para fazer eles ainda menores. Mas eu tenho um problema sério aqui. Ele esquenta. Esquenta muito. Né? Dissipar calor de algo grande é mais fácil que dissipar calor de algo pequeno. Então, eu posso diminuir isso aqui? Posso. Se eu diminuir, eu posso aumentar a minha frequência? Posso. O que vai acontecer? Eu vou ter frequência maior, então eu vou ter mais calor numa área menor. Vai queimar. Então, é bastante complicado. Então, por isso que uma das questões de desenvolvimento de supercomputadores, um dos aspectos mais importantes é a questão de resfriamento. Tá? Nós temos supercomputadores que os núcleos deles trabalham resfriado em hélio líquido, tá? Para poder resfriar e o bichinho não queimar. Obviamente, isso não dá para fazer em casa. Tá? Então, os microprocessadores domésticos vão ser limitados. Né? Então, é realmente questão física. Né? Então, por volta de 2004, a indústria da tecnologia chega nesse limite físico com a densidade de transistores. Isso limita a escala de ganho de desempenho. Por isso, né, que naquele nosso gráfico, lá a gente teve uma queda na velocidade. Na velocidade não, né? Na taxa de crescimento. Então a indústria passa então a usar vários processadores por chip. Tá? Já deve ter ouvido falar, né? 2 núcleos, 3 núcleos, 4 núcleos. Qual era o trabalho até aquela época? O trabalho até aquela época era fazer o processador ficar cada vez mais rápido. Não consigo o processador mais rápido, o que eu faço? Uso mais processadores. Surgiram os equipamentos... como é que era o nome primeiro? Era... Ai, meu Deus. Não era o dual core, não. O dual core já foi segunda geração. O dual core são 2 núcleos, né? Mas teve um nome anterior que eu não estou lembrando agora. Tá? Mas você teve o dual core, que são 2 núcleos, onde você tem tecnologias diferentes. Então, aqui eu tenho um chip de um microprocessador. O que eu tenho agora, então, para aumentar o desempenho? Um chip. Dentro desse chip eu boto 2 núcleos. Era o Core 2. Era o Core 2 Duo. Antigamente, o primeiro foi Core 2 Duo, que eram 2 núcleos completamente tanques dentro de um processador. Aí depois veio o Dual Core, que é a mesma ideia, mas com uma comunicação um pouco diferente entre eles. Tá? E aí vieram de 4 núcleos, de 8 núcleos, 16 núcleos, aí processadores com vários núcleos. Né? E esses vários núcleos
concorrendo entre si. Né? Então, chegou no limite da velocidade de 1, eu uso mais de 1. Né? Então, microprocessadores com vários núcleos específicos que realizam bem apenas uma classe de computação, mas fazem melhor que o uso geral. Tá? Isso aqui é uma outra categoria de computadores, onde você, ao invés de ter núcleos iguais, você tem núcleos diferentes, cada um fazendo a sua tarefa específica. Né? Um exemplo disso aí, tá, para ficar fácil de entender, foi uma geração de videogames. O PlayStation, se não me engano, era o PlayStation 3. Tá? O PlayStation 3 ele tinha processadores. A partir do PlayStation 4, se não me engano, o PlayStation 4 se baseia no Ryzen 5. Tá? É um processador de uso geral. O PlayStation 3 ele tinha processadores específicos. Então, o processamento de áudio era feito tudo no processador de áudio. O processamento de polígonos era feito no processador de polígonos. O processamento matemático é todo feito em processador matemático. Então, tem processadores diferentes, cada um especializado numa tarefa. Tá? E com isso, o sistema todo funcionava mais rápido pela comunicação dos processadores. Né? Então, isso aqui são o quê? Máquinas que têm processadores diferentes para finalidades diferentes. Depois voltar atrás, né, que o Ryzen 5 ele consegue fazer muito bem tudo isso aí. Não foi mais necessário. Mas a tecnologia que tinha na época, para ter um alto desempenho, foi a estratégia adotada. Tá ok, gente? Alguma pergunta aí? Tranquilo? Tá bom. Falar um pouquinho de máquina multinível. Né? Máquina multinível é uma máquina como a gente tem hoje em dia. Né? As várias linhas que a gente estuda em computação, todas elas costumam ter trabalhos, a gente chama de trabalhos em camadas. Né? Por exemplo, redes de computadores, ela é estruturada em várias camadas diferentes. Você tem camada de rede, camada de apresentação, camada de sessão, camada de transporte, camada de aplicação, camada de enlace, cada camada fazendo o seu trabalho bem específico. Se você falar em computação gráfica, também é estruturado em camadas. Se falar em banco de dados também é estruturado em camadas. E o computador, como um todo, para a gente até facilitar a sua criação, o seu projeto, ele também é dividido em camadas. Só que como a gente está trabalhando em nível muito baixo, tá? A gente costuma, em vez de falar máquina multicamada, a gente costuma falar em máquina multinível. Tá? Mas apenas questão de localização. A mesma coisa, você pode considerar como se fossem camadas. Mas a ideia é que não são camadas de processamento, mas sim camadas, vamos falar assim, ideias ideológicas. Então, computador digital, né, é uma máquina que pode ver problema executando um programa. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Tá? O que é um programa? É uma sequência de instruções descrevendo como realizar determinada tarefa. Se a gente quer que o computador faça uma coisa, tem que dizer passo a passo para ele. Né? Se quer que o computador, vamos lá, frite um ovo, tem que falar para ele, caminhe até a geladeira, abra a porta da geladeira, pegue o ovo, feche a porta, passo a passo, tudo certinho. Os circuitos eletrônicos de computadores podem reconhecer e executar diretamente apenas um conjunto de instruções simples. Uma máquina, o hardware da máquina, ele só sabe fazer coisas que são extremamente simples. Né? O PC original, para vocês terem noção, ele só sabia somar e subtrair o microprocessador dele. Ele sequer fazia uma multiplicação de número de pontos flutuantes, no máximo multiplicação inteira. O resto era tudo feito por software. Né? Então, esse conjunto de instruções ele é muito limitado. O computador é muito limitado naquilo que ele sabe fazer. Né? Então, esse programa, que é um programa complexo, né? Você pega, por exemplo, um if. If é uma expressão maior do que outra. Isso tem que ser traduzido em uma série de instruções mais simples, de modo que o hardware possa executá-las. Tá? Então, a gente chama esse nível de linguagem mais baixo, a gente chama de L0. Tá? L do inglês level, né? Nível. Tá? Então, a linguagem L0 é a linguagem de mais baixo nível. É aquela linguagem que o hardware entende, é onde está a eletrônica. Tá? Agora, eu quero converter um programa, que são instruções genéricas, em algo que a eletrônica entenda. Tá? Então, é necessário projetar um novo conjunto de instruções que é mais conveniente para os programas que o conjunto de instruções embutido em instrução de máquina.
Por exemplo, o que a instrução L0 faz? Então, a L0 fala o seguinte: mova o byte X da memória para o registrador R1. Isso é algo muito baixo. O programador não tem condições de trabalhar mais com esse nível de abstração hoje em dia. Os sistemas são muito complexos para a gente trabalhar nesse nível. Então, a gente precisa de uma linguagem que seja mais fácil para o programador entender, né? Que é quem interage com o meu sistema. Então, tem que projetar um novo conjunto de instruções que é mais conveniente para os programas, para fazer programa, do que ficar trabalhando diretamente com linguagem de máquina. Essas novas instruções formam o que a gente chama de linguagem L1, a linguagem do nível 1. Né? Então, tem uma linguagem nível 1, que é uma linguagem que é mais fácil de se programar. E eu tenho uma linguagem no nível L0, que é a linguagem que o hardware entende. Qual é o meu problema? O computador pode executar apenas L0. Ele não entende L1. Não adianta. Tá? Então, eu tenho L1, mas o computador quer usar L0. Então, para que a L1 possa ser executada, a gente tem duas técnicas. Tá? De qualquer maneira, o que vai ser executado vai ser L0. Eu tenho L1, mas o que vai ser executado vai ser L0. Né? O processo de tradução ou o processo de interpretação. Tá? O processo de tradução também é conhecido como compilação. Tá? Então, cada instrução em L1 é substituída por uma sequência equivalente em L0. Então, eu tenho um programa aqui, está feito na linguagem L1. Tá? E eu pego cada instrução, pego uma instrução aqui do L1, ele vira algumas instruções de L2. Pego outra instrução de L1, ele vira outras instruções de L2. Então, eu pego instruções aqui que são mais simples, mas que fazem mais coisas, e eu transformo. Né? Então, esse meu tradutor, esse meu compilador, ele pega o programa que foi feito em L1 e ele transforma esse programa em L2. Faz uma tradução. E eu entrego para o computador, desculpa, L2 não, L0. Tá? E eu pego, então, o programa que foi escrito em L1, traduzo para L0 e entrego para o hardware o L0. E o hardware funciona muito bem. Então, o programa resultante consiste totalmente em instruções de L0. O computador executa L0 em vez do antigo L1. Então, tem o usuário trabalhando aqui, que é mais fácil para ele. No momento da execução, o hardware recebe isso aqui. O outro processo, que é de interpretação, ele utiliza um programa escrito em L0 que ele examina cada instrução de L1, executando diretamente a instrução equivalente a L0. Isso é o seguinte. Uma mesma coisa. Eu tenho aqui L1. Tá? L1. E eu tenho um programa que é escrito em L0. Esse programa é o interpretador. O que esse programa em L0 faz? Ele pega aquela primeira instrução de L1, ele traz essa primeira instrução para dentro dele, ele analisa o que é essa instrução e aí ele executa as instruções de L0 equivalentes. Quando ele acabou de fazer isso, ele vai e pega a seguinte. Aí ele pega a instrução seguinte, ele executa novas instruções baseadas na instrução. Então ele vai pegando uma a uma e executando. A diferença é que aqui em cima, isso aqui é traduzido uma vez e a partir daí eu já tenho todos os comandos L0. Então os comandos L0 eles são executados diretamente. Isso aqui é o que a gente chama de uma linguagem compilada, uma linguagem traduzida. Por exemplo, uma linguagem C, uma linguagem C++. Eu pego um programa em C ou C++, passo para um compilador, eu já tenho L0. No momento que meu computador for executar, ele já está executando diretamente as instruções direto pelo hardware. A interpretação é feita passo a passo, ela está analisando a cada instante. Então, eu pego, busco, analiso, executo. Pego, trago, analiso, executo. Pego, trago, analiso, executo. Java, Python trabalha dessa maneira. Na verdade, o Java é um misto dessas duas, tá? Fala só o Python aqui. Python trabalha dessa maneira. Por isso que a gente fala, não tem como ter o mesmo desempenho. Porque isso aqui é direto no que o hardware entende. Isso aqui vai ter que ficar traduzindo durante a execução. Não requer que gere um novo programa L0. A vantagem é que eu tenho o programa L1, não preciso gerar L0. Ele é interpretado direto L1.
O programa que executa isso é o interpretador. Tá? Então, esse interpretador é esse programa aqui que entende a linguagem. Vamos imaginar a existência de um computador hipotético. Tá? Uma máquina virtual M1. Então, máquina 1, que a linguagem da máquina é L1. Tá? Então, tem a máquina real, que a linguagem é L0. Agora eu tenho uma máquina virtual, essa máquina virtual é a linguagem da LM1, uma linguagem mais fácil. Os programadores podem escrever seus programas diretamente para M1, utilizando a linguagem L1. Esses programas podem ser ou interpretados ou traduzidos para o nível 0, para ser executados diretamente. Então, os programas podem ser escritos para máquinas virtuais como se realmente existissem. Esse conceito de máquina virtual aqui, tá, gente? Não confundir com o conceito de máquina virtual de VMware, VirtualBox, essas coisas não. Tá? Máquina virtual no sentido de uma máquina que só existe idealmente, ideologicamente. Ela não é uma máquina real, é uma máquina que executasse direto Python. Por questões práticas, L1 não deve ser muito diferente de L0. Se eu tenho dois idiomas que eles são parecidos, é muito mais fácil fazer a tradução entre eles. Tá? Então, o ideal é que eu não faça um grande salto. A minha máquina só entende um determinado tipo de linguagem. Eu não vou criar acima dessa linguagem uma linguagem extremamente complexa. O ideal é que eu crie uma linguagem que seja uma extensão dessa outra linguagem. Oi, Caio. Então. Tá aqui. Então, qual é a nossa abordagem? Em vez de eu ficar criando uma linguagem completa, tá? Em vez de eu ficar criando uma linguagem completa diretamente em cima de L0, eu crio uma linguagem M1 que é um pouco mais simples, tá? Que melhora o L0, e eu crio uma outra linguagem L2 acima de L1. Né? E a gente cria tantas máquinas virtuais como se fossem necessárias. Então, no lugar de dar um salto gigantesco de algo extremamente simples para algo extremamente complexo, eu vou melhorando cada nível da máquina. Na verdade, estou falando aqui em linguagem, tá? Mas tenha em mente o seguinte, não precisa ser necessariamente uma linguagem, tá? Se eu tenho um hardware mais simples e eu faço um hardware um pouco mais completo com base nesse hardware mais simples, conceitualmente é como se eu estivesse usando esse hardware mais simples como uma linguagem para compor uma outra linguagem que é um hardware mais complexo. Uma linguagem não precisa ser exatamente uma linguagem de programação, mas simplesmente algo que o hardware entenda, mesmo que seja outro hardware. Um computador com N níveis pode ser visto como N máquinas virtuais diferentes, uma em cima da outra. Só que lembramos, né? Apenas os programas escritos na linguagem L0 podem ser executados diretamente pelo hardware. Tá? A maioria dos computadores modernos consistem em 2 ou mais níveis. Existem máquinas com até 6 níveis. Esse exemplo aqui. Nós temos o chamado nível 0, que é o nível de lógica digital, nível lógico digital. Esse nível lógico digital, onde os sinais são processados, tá? Onde eu entro com uma correntes de um lado e saem correntes diferentes do outro lado, correntes de energia, né, elétricos. Né? Eu tenho o nível de microarquitetura, que é o nível em que eu junto essas portas lógicas e crio uma arquitetura maior, um chip maior. Tá? Eu tenho o nível de arquitetura do conjunto de instruções, onde eu tenho um conjunto de instruções limitado. Eu tenho um nível de máquina no sistema operacional, o próprio sistema operacional ele colabora criando um nível na minha máquina, na minha arquitetura. Tem um nível de linguagem assembly, uma linguagem de baixo nível que o programador pode usar, e um nível de linguagem orientada a problema. C, C++, Java, Python, PHP, o que eu quiser. Essa interpretação aqui, o microprograma, uma execução direta, a gente vai discutir bastante sobre isso também. Nós temos 2 grandes classes de microprocessadores. Nós temos microprocessadores que ele tem um interpretador interno de altíssima velocidade, a classe conhecida como CISC. E nós temos também
Outros que não tem essa interpretação interna, que é tudo executado diretamente pelo hardware, que é uma linha de máquinas conhecida como RISC. Mais para frente a gente vai estudar cada caso, vantagens e desvantagens. Tá? Quem falar que CISC é melhor que RISC ou falar que RISC é melhor que CISC tá falando besteira, porque ela vai ser melhor ou pior dependendo do contexto. Tá? Dependendo do contexto. Eu posso perguntar para vocês assim, qual é o melhor carro? Alguém pode falar, uma Ferrari. Eu vou falar assim, mas eu quero um carro para levar verdura para o mercado. Aí vai ser uma picape. Tá? Então, o melhor carro depende do uso que eu quero dar. Mesma coisa, um microprocessador. Bom, então falar um pouco de alguns níveis aqui, né? Ou desses níveis aqui, simplificar melhor eles. Nível lógico digital, que é o nível 0. Contém objetos conhecidos como portas, que são aquelas operações que vocês estudaram em lógica. Operação AND, operação E, operação OR, operação NÃO, etc. Montada a partir de operadores analógicos como transistores. Tá? Então, essas portas aqui são as principais portas que nós temos, AND, NAND, OR, NOR, NOT, XOR, XNOR. Tá? Todas elas são montadas com transistores. Tá? Transistores são dispositivos analógicos, mas eles são alinhados e chaveados de modo que eles tenham um comportamento digital. Então, eles modelam esses dispositivos digitais. Cada porta tem uma ou mais entradas digitais e calcula como uma saída uma função simples dessa entrada. Por exemplo, uma porta AND, 2 entradas e uma saída. Se entrar 00, 01 ou 10, sai 0. Se entrar 11, sai 1. Você já conhece as operações, né? Isso aqui é um chip de microprocessador. Isso aqui é um chip de portas AND. Tá? Então ele tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perninhas. Então aqui as 7 perninhas dele. Uma é de alimentação, outra é de terra. E as outras, cada 3 conjuntos representam uma porta. Então aqui, ó, perna 1, perna 2 são pernas de entrada, perna 3, perna de saída. Tá? Então olhando no chip aqui, ó, a entrada de um AND, a entrada de um AND, a saída desse AND. Né? E eu consigo montar circuitos eletrônicos com chips como esse. Os primeiros computadores eletrônicos com chips, né, que antes nem chip tinha, antes era válvula, mas já considerando a geração de chips, eles eram montados com chips como esse. Eu tinha que montar todo o meu circuito tendo isso aqui em mente. Sai montando chip e sai ligando. Tá? Então, era bastante complexo montar uma máquina nessa época. Então, pequeno número de portas podem ser combinadas para formar uma memória de 1 bit. Esse aqui é o que a gente chama de nível 0. Tá? Alguém aqui acha que se monta computador assim hoje em dia ainda? Tá? Não. Ninguém vai montar computador assim. Tá? Por isso que a gente tem vários níveis. Então, vai existir um nível acima disso que vai facilitar a nossa vida. Mas isso aqui existe. No fundo, lá no interior, no coração da máquina, é isso aqui que existe. Nível de microarquitetura, o nível 1. Normalmente a coleção de 8 a 32 registradores, né, em geral. Né, normalmente quem tem 8 computadores são processadores CISC, quem tem 32 são os RISC. Tá? Que forma a memória local e um circuito chamado unidade lógica aritmética, ULA. A gente vai estudar tudo isso aqui, tá? A gente vai ver em detalhes. Que é capaz de realizar operações aritméticas simples. Tá? Então, basicamente isso aqui, ó, a gente parte um esquema desse aqui, a gente cria um esquema lógico desse aqui, tá? Onde nós temos registradores, a unidade lógica aritmética, unidade de controle, uns somadores, tá? Multiplexadores, portas MUX aqui, um program counter. Tá? A gente monta, quando a gente quer a nossa organização, a gente monta uma estrutura como essa aqui. Obviamente, isso aqui é implementado com vários carinhas desse aqui, com vários chips. Tá? Mas quando eu vou especificar um sistema, eu não especifico isso aqui. Tá? Eu não vou projetar um sistema no nível de porta lógica. Não faz mais isso. Tá? O que eu faço é isso. Eu faço o meu projeto aqui, sabendo que isso aqui vai virar isso aqui, um monte disso aqui junto. Mas já é um processo automatizado. Eu já tenho equipamento, já tenho software, já tenho tecnologia que me parte de uma especificação lógica como essa e ela me gera isso aqui. É como se fosse um tradutor, né? Como se eu pegasse um compilador que traduz de uma linguagem na outra.
Só que aqui é um tradutor que está traduzindo um hardware em outro. Tá legal, gente? Alguém não captou isso aqui? Então, assim como hoje a gente não programa mais em assembly, a gente programa em alto nível, a gente também não arquiteta uma máquina chip a chip, porta a porta. A gente arquiteta dessa maneira. E a gente tem sistemas automatizados que vão converter isso num hardware mais apropriado para a gente. Super automatizado, inclusive. Então, esse é o nosso nível 1. O nível 2 é o nível de arquitetura do conjunto de instruções, né? Onde eu crio instruções que a máquina entende. Se eu voltar lá para o primeiro nível, se eu quiser realizar uma operação aqui, ó, eu boto um bit aqui, eu vejo o bit de saída. Aqui eu vou trabalhar com instruções, eu vou mandar somar dois números, algo muito mais poderoso, né? Então, também conhecido como nível de arquitetura de conjunto de instrução, ou nível ISA, descreve as instruções interpretadas pelo microprograma ou executadas pelo circuito hardware. Então, quando eu pego e mando somar dois números, né, eu estou somar dois números, presta atenção, né, add A, B, somar A e B e armazenar o resultado em A. Eu estou no nível 2. Isso aqui vai ser executado pelo circuito que eu projetei aqui, que no fundo é um monte disso aqui. Então, espero que vocês estejam captando aí, né, qual é a ideia de uma máquina de níveis, é ir criando máquinas mais fáceis de se projetar e chegar num produto bom. Nível de máquina do sistema operacional, né? Costuma ser um nível híbrido. Parte das instruções são executadas diretamente pelo ISA, parte das instruções são interpretadas pelo sistema operacional, né? Então, quando o meu programa manda fazer alguma coisa, por exemplo, somar dois números, essa soma é feita diretamente pelo hardware. Não é o sistema operacional que faz a soma de dois números, né? Porém, quando a instrução é solicitação de alocação de memória, quem organiza a memória do computador, quem aloca e diz que área da memória o usuário, o programa pode acessar, é o sistema operacional, né? Então, então, se eu mando alocar a memória, é uma instrução que é feita pelo sistema operacional, né? Então, por isso que a gente chama de nível híbrido. Algumas coisas feitas pelo hardware, outras pelo sistema operacional. E mesmo algumas das coisas que são feitas pelo hardware só são feitas se o sistema operacional deixar por questões de segurança. Então, parte das instruções em sua linguagem também vai estar no nível ISA, né? Aquela que é executada diretamente pelo hardware, a soma, por exemplo. Há um conjunto de novas instruções, uma organização de memória diferente, a capacidade de executar dois ou mais programas simultaneamente e diversos outros recursos. Então, basicamente, o que o sistema operacional faz? Ele pega isso aqui, né, que está aqui, o chip, e ele vai controlar esses hardwares da máquina, oferecendo um hardware melhor para a gente. Aí nós temos exemplos aqui de sistemas operacionais, né? Na verdade, existem dezenas de sistemas operacionais. Já tem o sistema operacional, o que eu quero mais, né? O nível 4, tá, é o nível de linguagem assembly, né? Aqueles níveis mais baixos não servem para o uso do programador comum, né? O programador comum não vai ficar programando hardware, ele vai ficar chamando instruções do sistema operacional, solicitando alocação de memória no nível do sistema operacional, né? Então, são voltados para a execução, tá, dos interpretadores e tradutores necessários para dar suporte a níveis mais altos. Isso aqui é para facilitar o programador, né? São escritos por programadores que se especializaram no projeto de execução de novas máquinas virtuais. Então, criem uma nova família de microprocessadores. Essa família de microprocessadores, ela fala uma linguagem de baixo nível que tem um mapeamento direto na linguagem assembly, né? Não vamos confundir assembly com assembler, tá? Com ER no final. Assembly é a linguagem. Assembler é o cara que transforma a linguagem assembly na linguagem de máquina entendida pelo microprocessador. Está até aqui embaixo, assembler. Isso aqui é uma linguagem assembly. Aqui, ó, move AX, CX. Mover o conteúdo apontado por CX para o conteúdo para dentro de AX. Tá? Isso aqui, isso aqui é a linguagem assembly. Quando passar pelo assembler,
Isso aqui vai ser traduzido em números, do tipo 01, 02, 03. Tá? Vamos virar números, que é a linguagem de máquina. Tá? Então, são escritos programadores especializados no projeto dessas novas máquinas virtuais. Tá? Os níveis 4 e acima são voltados para o programador de aplicações. É claro que hoje em dia um programador de aplicação não usa o nível 4, mas o programa que ele faz no nível 5 vai ser traduzido para o nível 4. O nível, em geral, mas nem sempre os nível 4 são apoiados por tradução. Tá? Também tem interpretação. O nível 4, na realidade, é uma forma simbólica para uma das linguagens subjacentes. Né? Ou seja, é uma linguagem intermediária para poder chegar na linguagem de máquina. Fornece um método para escrever programas para os níveis 1, 2 e 3. Então, eu escrevo meu programa numa linguagem de alto nível, ele é traduzido para o nível 4, o nível 4 é traduzido para nível 1, 2, 3. Por que eu traduzo para o nível 4 em um passo intermediário? Por que eu não traduzo de alto nível diretamente para cá? Tá? Por uma questão que a gente chama de portabilidade. Tá? Por exemplo, esses níveis 1, 2 e 3, eles são muito específicos da máquina, específicos demais. Tá? O nível 4 é um nível um pouco mais genérico. Então, se eu escrevo um programa que ele é traduzido primeiro para o nível 4, para depois do nível 4 ser traduzido para os níveis 1, 2, 3, esse meu programa é mais geral. Eu tenho uma linguagem de programação mais geral, uma linguagem que se adequa mais, se adequa melhor. Então, um programa escrito em linguagem C, ele pode ser levado para uma máquina Linux, para uma máquina Windows, para uma máquina Solaris, AX, várias máquinas diferentes. Pequenos ajustes, talvez, né? Mas facilita a construção dessa linguagem. O programa que realiza a tradução, então, é denominado assembler. Né? Ele faz o mapeamento direto do assembly para a linguagem de máquina. O nível 5, né, é de linguagem orientada ao problema, consiste em linguagem projetada para ser usada por programador de aplicações, né? Linguagem de alto nível. As mais comuns, conhecidas, né? C, C++, C Sharp, Java, Python, Perl, PHP, tem várias outras aí. Programas escritos nessas linguagens, em geral, são traduzidas para o nível 3 ou nível 4 por tradutores conhecidos como compiladores. Às vezes são usados interpretadores, vai depender do tipo de linguagem. Linguagens mais flexíveis, que são linguagens chamadas de maior produtividade, normalmente são linguagens interpretadas. Linguagens mais voltadas para desempenho, normalmente são compiladas. Programas escritos em verdadeira linguagem máquina, que é o nível 1 tá, de um computador, eles podem ser executados diretamente pelos circuitos eletrônicos, né, sem qualquer interpretador ou tradutor permanente. Né? Podem, tá? Nem sempre vão ser. Eles vão depender muito da arquitetura da máquina. Então, esses circuitos eletrônicos, junto com a memória, o dispositivo de entrada e saída, da forma que a gente chama de hardware do computador. Tá? O hardware é aquilo que é tangível, né? É um circuito integrado, é uma placa de circuito impresso, é cabo, é fonte de alimentação, é memória, tudo aquilo que você pode pegar. Né? Você pode pegar, ele é hardware. Por outro lado, software, né? É algo que não é tangível, tá? Consiste em algoritmos e suas representações no computador. Né? É um conjunto de instruções que compõe os programas não meio físico no qual são gravados. Tá? Algo que vocês com certeza já ouviram muito, né? Mas vale sempre a pena lembrar para diferenciar bem, né? É que quando está dando tudo errado, se você é capaz de chutar, é um hardware. Se você só consegue xingar, é um software. Tá? Então, os primeiros computadores, a fronteira entre hardware e software era bastante nítida. Né? Na atualidade, algumas vezes é difícil distinguir. Tá? Por exemplo, primeiro vou falar isso aqui, né? Hardware e software são logicamente equivalentes. Tá? Isso aqui é uma das conclusões da matemática discreta. Tudo que é feito por hardware pode ser feito por software. Tanto que temos aí máquinas virtuais que simulam hardware.
E tudo que é feito por software também dá para implementar por hardware. Efetivamente tudo. O problema é a complexidade, é o tamanho que vai ter esse hardware. Mas é provado matematicamente que qualquer software pode ser implementado diretamente em hardware, pode se executar muito mais rápido. Vou voltar aqui, ó. Na atualidade, muitas vezes é difícil distinguir. Tá? Por exemplo, se eu quiser falar para vocês o seguinte, eu preciso desenhar um círculo na tela. Plotar um círculo. Vai aparecer um círculo aqui na tela. Pá. Essa operação de plotar o círculo foi feita por hardware ou feita por software? Tá? O driver da placa de vídeo ele vai receber a informações do tipo centro, raio, espessura, cor. E a placa de vídeo vai plotar esse círculo. Né? Nós temos placas de vídeos em que o próprio hardware é capaz de fazer essa plotagem. Nós temos placas de vídeo que eu preciso de um software para fazer isso. Eu tenho placa de vídeo que eu forneço para ela as coordenadas de um polígono que está girando e ela faz por hardware o giro desse polígono. Eu tenho placa de vídeo que eu passo as coordenadas, ela vai ter um software que vai fazer o giro desse polígono. Obviamente, as placas que são mais caras são aquelas que fazem tudo por hardware. Quando a gente vai comprar um computador, principalmente um computador para jogo, isso é uma parte essencial de um computador. Porque um computador para jogo ele precisa de muito desempenho de gráfico. Então, eu preciso do hardware fazendo esse desempenho. Então, se eu pergunto assim, né? No seu computador, quem está pilotando? É difícil. Né? Se você não souber muito bem qual é a sua máquina, qual é a organização do seu computador, você talvez não consiga dizer de cara. Se você está jogando na máquina gamer, muito provavelmente é o hardware. Quase certamente é o hardware. Se você está numa máquina extrema, daquelas mais simples, das mais baratas possível, que você comprou porque é só para a vovó acessar a internet, muito provavelmente está sendo feito por software. Mas é difícil dizer. Né? A decisão sobre quais funções serão executadas por software ou por hardware costuma mudar as tendências econômicas, com a demanda e com a utilização de computadores. Né? Ou seja, a finalidade do meu computador é que vai determinar isso. E como eu tenho tantas organizações diferentes e tantos sistemas diferentes, é importante eu conhecer um mínimo sobre a arquitetura para eu saber qual tipo de máquina eu vou precisar utilizar. Se eu conheço a arquitetura, eu consigo especificar bem uma máquina. Se eu não conheço a arquitetura, três coisas podem acontecer. Eu posso dar sorte de especificar corretamente, ou por não conhecer, eu posso superestimar uma máquina e pagar muito caro para uma máquina que vai funcionar. Ou subestimar uma máquina, né? A utilização de necessidade da máquina, e comprar uma máquina mais simples que não aguenta o processamento que precisa aguentar. Então, né? Das três opções. Pode até dar certo, mas normalmente ou eu pago uma máquina muito cara para aquilo, que não era necessária, ou compro uma máquina que não aguenta a tarefa. Da importância de se conhecer arquitetura e organização de computadores. Ok, gente? Então, a frase importante: hardware e software são equivalentes. O que eu vou jogar para o hardware ou o que eu vou deixar no software vai depender do que eu preciso. Bom, invenção da microprogramação. Primeiros computadores digitais possuem apenas dois níveis: o nível ISA, né, que é o nível de instruções da máquina, e o nível lógico digital. Né? Isso aqui quer dizer o seguinte: como é que eu programava a máquina? Mexendo no hardware. Tá? As máquinas eram construídas com painéis. Nesses painéis eu conectava cabos, elas tinham algumas chaves que eu podia virar para um lado ou para o outro. Era conectando cabos e virando chaves que eu fazia a programação da máquina. Os circuitos do nível lógico digital eram complicados e pouco confiáveis. Tá? Complicado, muito difícil, né? O programa máquina dessa era muito difícil e poucos confiáveis. Não confiável no sentido de que eles dariam informação errada, tá? Eles davam a informação certa. O problema é se eles davam informação. É pouco confiável porque queimava muito fácil, né? Válvula queima muito fácil. Os meus computadores eram valvulados. Em 1951, né, uma pessoa, Maurice Hughes,
sugeriu um computador de 3 níveis para simplificar esse hardware pouco confiável. Então, ó, essa história de níveis não é de hoje, não. Tá? Então, em 1951, já surgia a ideia de criar um nível facilitando. Tá? Seria um interpretador, um microprograma embutido e imutável, cuja função fosse executar instruções por interpretação. Então, ele propõe o seguinte: ao invés de eu pegar uma máquina e cada vez que eu quiser que essa máquina faça uma função diferente, eu tenho que ficar mexendo nos cabos da máquina, eu crio uma máquina que a posição é fixa e ela executa sempre o mesmo programa. Só que esse programa que ela executa é um interpretador de outros programas. Né? Com isso, se eu crio programas diferentes para o interpretador, estou criando programas diferentes para essa máquina diferente. Então, eu estabilizo a máquina, eu não mexo mais no hardware da máquina e eu consigo executar diferentes programas. Tá? Pode ser uma ideia muito simples hoje em dia, tá? Mas a gente está falando do início da computação. Essa simplificação, então, prometia reduzir a quantidade de válvulas e, portanto, aumentar a confiabilidade. Né? Porque como vai se executar sempre as mesmas instruções, que são instruções do interpretador, eu posso criar hardware específico só para aquele interpretador. Tá? 1970, a ideia de interpretar o nível ISA por um microprograma era dominante. Então, a partir de 1970, ninguém discute mais. Tá? Eu crio um hardware e dentro desse hardware eu coloco um software. Esse software é chamado de microprograma. Tá? Ele é muito rápido, ele não é um software como um software qualquer. Tá? O microprograma da Intel, ele roda dentro do microprocessador Intel. Ninguém tem acesso a ele. Tá? Ele sai de fábrica com aquele microprograma e pronto. Bom, então a gente estava falando aqui da invenção da microprogramação. Invenção do sistema operacional. No passado, os computadores eram operados diretamente pelos programadores, tá? Inserindo pessoalmente seus cartões perfurados. Então, eu devia ter posto aqui a imagem cartão perfurado. Então, um cartão perfurado, para quem nunca viu, ele era compridinho assim, né? Não que esse mouse aqui meu não desenha reto, mas tudo bem. Ele era compridinho, tá? Tamanho do celular grande hoje em dia, um pouco maior, um pouco mais comprido, mas a largura, e você perfurava ele todinho. Tinha coluna, você ia perfurando ele. E pelas perfurações era o programa que você fazia. Tá? Então você pegava e entregava esse cartão perfurado para um operador de máquina. Então era necessário carregar os cartões do compilador e do programa. Tá, que está programado, está errado aqui, tá? Vou ter que consertar isso aqui. Era necessário carregar os cartões do compilador e do programa, então colocar a máquina em execução. Então a máquina, o que você fazia? Eu quero fazer um programa, vamos falar em linguagem Fortran. Eu pegava o cartão perfurado, que era o compilador Fortran, eu colocava ele, pegava os cartões do meu programa, colocava em cima do cartão do Fortran e enfiava esses cartões na máquina. A máquina ia puxando cartão a cartão. Então, primeiro a máquina era programada com o compilador Fortran, o compilador Fortran era carregado, depois a máquina pegava os meus cartões perfurados com o meu programa, compilava o meu programa e era colocado em execução. Em 1960, surge o sistema operacional, tá? Para substituir o trabalho, esse tipo de trabalho. Tá? Então, nesse momento, em vez de eu trabalhar cartões perfurados que eu entrego para a máquina, tá? Que é quem controla a máquina, aqui nesse caso aqui, ó, cartão perfurado Fortran. A máquina ali, quem controlava a máquina era o compilador Fortran. Agora não, agora tem um sistema operacional. Se eu chamo um compilador, quem controla a máquina continua sendo o sistema operacional. Mas o sistema operacional coloca o meu compilador em execução. Tá? Primeiro grande passo no desenvolvimento de uma máquina virtual. Tá? É o que a gente chama de máquina virtual. Tá? O sistema operacional, ele é uma máquina virtual. Tá? Uma máquina virtual em que sentido? O que é um disco? Tá? Se eu perguntar o que é um disco, vai depender de qual máquina eu estou falando. Se eu estou falando da máquina real, que está abaixo do operacional, o disco, ou um SSD, seja lá o que for, é um local composto por setores, cada um com 512 bytes, onde eu leio e gravo setores inteiros. E esses setores são numerados desde o 0
até um número máximo lá qualquer, um número n qualquer. Isso é um disco. Setores numerados, cada um armazenando exatamente 512 bytes. Se eu quiser armazenar menos 512, eu tenho que obrigatoriamente armazenar 512 e eu tenho que saber quais são válidos. Se eu quiser armazenar mais 512, eu tenho que me virar e descobrir quais estão livres e usar. Isso é o disco físico, abaixo do sistema operacional. Se eu estiver falando no sistema operacional, o que é o disco? O disco é o local onde tem um monte de pasta e dentro dessa pasta eu coloco os meus arquivos, tá? Ou coloco outras pastas, tá? E tudo organizado bonitinho. O meu arquivo tem um nome, eu posso colocar a quantidade de bytes que eu quiser dentro do arquivo, que o sistema operacional cuida de tudo para mim. Fisicamente é o mesmo dispositivo, mas com visões completamente diferentes. Por isso que a gente diz que o sistema operacional é uma máquina virtual. Aquilo que a gente, como programador, enxerga como disco, aquilo é virtual, aquilo não existe na prática. Quem criou aquilo foi o sistema operacional. Então, quando nós falamos que uma arquitetura ou de uma máquina ela é composta por várias máquinas virtuais, é nesse sentido. É que a minha máquina, a hardware, ela é muito complexa, ela é muito difícil de ser utilizada. E cada nível que eu coloco, eu estou acrescentando uma máquina virtual mais fácil de ser utilizada. No final, é tudo o mesmo hardware, mas eu enxergo de maneira diferente. Uma dúvida disso aí? Do que é a máquina virtual para a gente? Tá, beleza. Foram criadas novas chamadas de sistema. Opa, peraí que eu voltei sem querer. Foram criadas novas chamadas de sistemas. Chamadas de sistemas são novas instruções. Então, um computador ele tem as instruções dele. Quando eu crio o sistema operacional, eu crio instruções do sistema operacional. Né? Por exemplo, alocar memória. Isso não existe no microprocessador, mas existe no sistema operacional. Tá? Gravar um arquivo. Isso não existe no microprocessador, mas existe no sistema operacional. Então, aquelas instruções novas que são acrescentadas pelo sistema operacional, elas são chamadas de sistema. Passou por várias evoluções, com destaque para os sistemas batch e de tempo compartilhado. Tá? Hoje em dia, a gente não usa mais sistemas batch, sistema de tempo compartilhado é que cada um pode usar um pedaço da máquina no tempo que for necessário. Tá? Hoje em dia, a gente tem a multiprogramação concorrente. Tá? Então, o sistema operacional, tá, trouxe uma máquina muito mais fácil de ser utilizada para a gente. Migração de funcionalidade para microcódigo. Tá? Microcódigo é aquele microprograma que está executando lá dentro do microprocessador. Tá? Então, em 1970, os projetistas perceberam que a gente podia acrescentar novas instruções ampliando o microprograma. Tá? O meu hardware ele era muito simples, mas agora eu tenho um pequeno software executando lá dentro. Eu posso colocar mais coisinhas, eu posso colocar uma instrução um pouco mais complexa, e em vez dela executar num único ciclo, eu rodo mais ciclos de máquina e executo uma instrução. Tá? Então, podiam acrescentar novas instruções de máquina por programação. Então, eu tenho a minha máquina, eu mudo a minha máquina por programação. Né? Muitas delas não eram essenciais, embora às vezes fosse um pouco mais veloz do que as sequências existentes. Né? Por exemplo, a operação de incremento. Eu não preciso de uma operação de incremento. O que é uma operação de incremento? Incrementar uma variável, se ela vale 2, ela passa a valer 3. Se ela vale 3, ela passa a valer 4. Eu não preciso de incremento se eu tenho a soma. Tá? Eu posso fazer, se eu quero incrementar A, eu faço A igual a A mais 1. Tá? Porém, a operação de incremento eu sei, é somar 1. Tá? É muito mais fácil criar uma soma de 1 do que criar uma soma genérica. E incremento acontece toda hora em computador. Eu estou com loop, eu estou com for, eu estou incrementando. Né? Então, eu posso, por software, criar uma operação de incremento que ela soma 1 mais rápido se eu usar a operação de soma para somar 1. Então, um exemplo de instrução que não é necessária, mas que ela ajuda o programa a ficar mais rápido. Né? Outros exemplos de novas instruções. Multiplicação e divisão de inteiros. As primeiras máquinas não faziam isso. Tá? Tinha que ser tudo por software. Eu posso criar via programa essa funcionalidade. Tá? Aritmética de pontos flutuantes, acelerador de loop, manipulação de cadeia de caracteres, cálculo com vetores, manipulação de memória, movimentação dentro de memória, tá? Instruções especiais para processar arquivo de áudio, imagem, multimídia. Eu poderia fazer tudo isso com várias instruções, mas o microcódigo me permite criar essas instruções, principalmente instruções multimídia.
Então, a máquina fica ainda mais fácil de ser utilizada. Microprogramas cresceram muito durante a década de 60 e 70, tendiam a ficar cada vez mais lentos à medida que se tornavam mais volumosos. Então, ficou tão bom o negócio que começou a fazer muito uso dele. E as máquinas começaram a ficar também mais lentas um pouco por conta disso. Então, se percebeu o seguinte: eliminando o microprograma e promovendo uma drástica redução no conjunto de instruções e fazendo com que as restantes fossem executadas diretamente por hardware, as máquinas poderiam ficar mais rápidas. O que aconteceu? Lembra que em 1950 a gente tinha isso aqui? E alguém propôs que era melhor usar microprograma? Então, começou a usar microprograma, fez muito uso do programa, mas depois alguém percebeu, cara, estamos usando demais. Vamos voltar ao que era antes para ficar mais rápido? Porque eletrônica também evoluiu, ficou mais rápido fazer eletrônica. Então, o projeto de computadores fecha um ciclo completo, voltando a como era antes da invenção da microprogramação, executando diretamente pelo hardware. Aí alguém vai perguntar, como você falou isso tudo, então, e no final não é para usar? Na verdade, fechou um ciclo completo para uma classe de microprocessadores. Aqui, com esse advento aqui, até então, até 1970, nós tínhamos uma única evolução. Tá? Nós tínhamos hardware puro. Tá? Aí lá em 1950 alguém deu a ideia da microprogramação, a microprogramação começou a evoluir, mas aí percebeu o seguinte: muita coisa estava sendo feita e às vezes nem era usado. Tá? Eu tinha programas que eu não precisava de tanta coisa. Se eu não tivesse esse tanto de coisa, o programa rodaria mais rápido. Aí há uma ruptura aqui. Eu tenho uma linha que continua evoluindo na faixa da microprogramação, que visa criar instruções cada vez mais completas, mais complexas, e eu tenho uma outra linha de computadores que eles deram um passo atrás, eles pararam, eles extirparam a microprogramação, eles não têm mais microprogramação, eles fazem tudo direto por hardware. Só que para fazer tudo direto por hardware não pode fazer tudo, esse tudo tem que ser menos. Então eles têm menos instruções, eles só têm aquelas instruções que são essenciais. Mas existem categorias de programas que só usam instruções essenciais. Isso, a gente vai estudar mais adiante, tá? Deriva duas grandes linhas de processadores. São as máquinas chamadas máquinas CISC e as máquinas são chamadas máquinas RISC. As máquinas CISC é Complex Instruction Set Computer, é um computador com conjunto complexo de instruções. Eles têm instruções bastante complexas, instruções que fazem tudo. Você dá um comando, ele faz muita coisa. Tá? Precisa de um microprograma. RISC, Reduced Instruction Set Computer, um computador com conjunto de instruções reduzido. Tá? Com essas instruções reduzidas, são menos instruções, mas elas são executadas muito mais rapidamente. Então, alguns programas, alguns sistemas se dão melhor com CISC. Outros se dão melhor com RISC. A gente vai usar a arquitetura mais adequada àquilo que a gente precisa. Tá, Caio, tá pedindo sair, não tem problema não. A chamada é feita pelo Teams, tá? Então já tá presente. Mais para frente a gente vai entrar em mais detalhes de RISC e CISC. Conclusão aqui. A fronteira entre hardware e software é arbitrária e muda constantemente. Vai evoluindo e vai mudando e vai fluindo e novos equipamentos surgem. Tudo mais passa. Por exemplo, nosso próximo assunto é classes de computadores. A gente está com o tempo nosso terminando, eu vou então começar a ver classes de computadores na próxima semana. Tá? E aí, vendo essas classes de computadores, a gente vai fechar aí a parte introdutória. Bom, como é que tá indo aí, gente? Tá tranquilo? Tá dando para seguir bem? Estou assumindo que vocês já sabem algumas coisas, já estão mais para o final do curso. Por exemplo, portas lógicas, como é uma porta lógica, como funciona o E, como funciona o OU. Tá? São coisas que a gente vai assumir aqui. Tá tranquilo aí?
dar uma repetida no que eu falei no início, tá? Eu vou disponibilizar essas aulas todas para vocês depois, eu só estou esperando para gente poder conversar melhor, que as aulas apareçam lá no Canvas. Tá? A chamada é feita automaticamente pelo Teams, então não vou fazer chamada aqui, depois eu puxo automaticamente. Né? E a gente vai mantendo conversa aí. Se vocês forem tendo qualquer dúvida, pode mandar e-mail. Tá? Depois, quando a gente tiver lá a turma no Canvas, pode também, se quiser continuar mandando e-mail, mas se quiser, pode usar o Canvas. O Antônio está falando, né? Não é familiar com os princípios. Tá, mas Antônio, mas assim, se você não tiver familiaridade com alguma coisa que eu falei, ficar com dúvida, não deixa passar não, tá? Você pergunta que a gente vai indo lá. Tá? Pra gente não acumular. Deixa eu ver mais coisas aqui no chat. Tá. Então, gente, então vou encerrar aqui, vou parar a gravação, tá? Mas vou continuar aqui ainda mais uns minutinhos. Se alguém quiser continuar, perguntar qualquer coisa, é só continuar, que a gente vai conversando aqui. Tá? Quem quiser, já estiver satisfeito, acho que não tem dúvida nenhuma, pode estar liberado já, tá? Então, um abraço aí para todo mundo, bom final de semana.